Saudações, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou dar sequência à parte 3 da mensagem Planeje Sua Vida Espiritual. Eu estou na terceira parte e eu quero ler um versículo para começar essa mensagem. Eu vou ser breve. Eu quero falar de dois personagens da Bíblia, José e Davi. Não sei se vai dar tempo de falar de Davi, mas de José sim. E eu vou ler um versículo para começar essa mensagem. Hebreus capítulo 10, 38, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se aquela pessoa que é justa, vive pela fé, é cristã, se desviar, recuar do caminho que ela propôs seguir, Deus não tem prazer nele. Olha só que interessante. E essa mensagem, planeje sua vida espiritual. Aí muitas pessoas vão perguntar, mas para que tem que ter planejamento? E eu já falei aqui, nessas mensagens que eu estou falando, que eu estou dando sequência. Planejamento tem a ver com investimento. Investimento do quê? De dinheiro? Não, de tempo. Investimento tem a ver com tempo, disciplina, foco. Quanto tempo você está gastando na sua vida? São tantas distrações que nos tiram o foco de uma vida bem-sucedida. E na vida espiritual não é diferente. Eu costumo dizer que evangelho é vida praticada. Vida cristã é vida praticada, não é vida religiosa. Por exemplo, você ir ao templo, a uma igreja, só aos domingos, e virar um religioso, ficar sentado no banco, e depois o resto da semana você não investe tempo com Deus, com as coisas de Deus, e volta só na outra semana, no outro domingo, e vai virando rituais, e você tem ritual religioso, mas não tem vida praticada. E isso tem bastante. E o que eu quero propor nesses vídeos que eu estou fazendo é que tudo que a gente faz na vida, se quisermos colher bons resultados, tem que haver um planejamento. Tudo. Eu já disse que construir uma casa, dar início à família, ter filhos, abrir uma empresa, participar de competições, estudar, entrar na faculdade, sair de uma crise financeira, tem que ter foco e disciplina, senão não acontece nada. Vai ficar estacionado na vida. Praticamente tudo na vida exige de nós um bom planejamento. Então, na vida espiritual também tem que ter um planejamento, uma disciplina espiritual. Se você quer ser hoje em dia um cristão bem-sucedido, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem fé, mas que não está estacionada na vida. E se você tem sonhos, você tem projetos, na maioria das vezes, para nós cristãos, nós temos a convicção de Deus nos dá sonhos, Deus nos dá projetos, porque Ele quer cumprir em nós seus propósitos. E no caminho, na caminhada cristã, nós vamos ter obstáculos, lutas, adversidades, tribulações, oposição, desafios. Então, quem não quer ter essas coisas, obstáculo, luta, adversidades, eu aconselho, não entre no cristianismo. Não entre no cristianismo, porque o cristianismo é cheio disso aqui. Adversidades, tribulações, oposição, desafio. Temos que administrar a nossa vida emocional, espiritual. Não existe teoria da prosperidade. Não existe você ter um evangelho fácil onde você só vai se dar bem, vai comer o melhor dessa terra, você vai ficar rico, vai ter tudo que você quiser, Deus vai te dar tudo de mão beijada. Não, isso não é bíblico. Então eu quero pegar o exemplo do jovem José do Egito. É um personagem muito conhecido, já teve até filme ou novela, sei lá. A Record passou aí uma extensa série, José do Egito, teve vários capítulos, virou filme, virou fita de vídeo, foi bem vendido. E a gente sabe, quem conhece a Bíblia, sabe que José era um jovem de apenas 17 anos, justo. As características de José, que está lá em Gênesis, a partir do versículo 37, ele aparece em cena. Ele é um jovem justo, temente a Deus, que planejava em seu coração ser uma bênção. Tudo que ele fazia era bem feito, tudo desde ali na família com seus irmãos.
ele fazia bem feito. E quanto aos seus irmãos, se você ler a história de José, você vai perceber que todos os irmãos de José eram negligentes, eles eram invejosos, eles não tinham temor a Deus, e eles até planejaram o mal, matar o irmão. Só que eles não mataram, eles venderam, depois mentiram para o pai Jacó. Isso eram atitudes que desagradaram a Deus. Só que Deus vai usar sempre para seus propósitos alguém disposto a investir tempo em planejar a sua vida espiritual. José, dentro da família, o caçula, no meio de 12 irmãos, 11, Benjamim, ele não era o mais novo não, Benjamim era o mais novo. Não era o caçula era Benjamim, mas ele estava ali. Filhos de Raquel, José e Benjamim, os mais novos. O restante, os outros 10 eram filhos de outras esposas de Jacó. José, olha bem, José tinha boa fama entre os seus irmãos. Os irmãos tinham má fama, porque o pai falava, vai vigiar os irmãos e traga as notícias dele no trabalho dos irmãos. Porque José sempre trazia notícias ruins dos irmãos. Eles tinham má fama perante o pai. E José era o preferido porque ele tinha boa fama. Ele era um rapaz ajuizado, ele era justo e era sonhador. E ele foi humilhado, incompreendido e vendido por inveja. E quando tudo parecia contrário aos seus sonhos, ele não desistiu do caminho. Ele investiu tempo com Deus e planejou seus passos. Acompanhe comigo. Deus se alegrou com as posturas de José? Sim. Em todo o trajeto da história de José, do começo ao fim, ele não recuou de servir a Deus. E no anonimato, ninguém conhecia José. Ele foi vendido para uma terra estranha, um povo estranho. Ele foi para o Egito, ele morava com seus pais na Mesopotâmia e foi parar no Egito vendido, longe dos pais. Olha só, que jovem ficaria longe dos pais, numa terra estranha, vendido como escravo, num lugar de baixa sorte, e fazendo tudo bem feito, e servindo a Deus e não recuando do caminho, não entrando em depressão, não entrando em solidão profunda, não reclamando da vida. Você não vê José reclamando da vida, nem se queixando de estar longe do pai e da mãe, e ele fazendo tudo bem feito. Então tá aí, um cara que planejou os seus caminhos de servir a Deus, onde tudo parecia ao contrário dos seus sonhos. Ele fez o melhor em todo o seu tempo. Ele foi para uma casa do Potifar, um oficial egípcio, e ali ele fez tudo bem feito. Ele foi o seu melhor empregado, e Potifar colocou ele num cargo de confiança. Então, em todo o tempo, José fazendo o melhor. Ou seja, eu quero ser melhor em tudo que eu faço. Eu quero ser melhor em tudo que eu faço. Longe do pai, longe da mãe, vendido, longe dos irmãos, invejosos que venderam ele, mas fazendo o melhor, planejando seus passos com cuidado, servindo a Deus. Tá, ali na casa do Potifar, a mulher dele se mete com José e começa a cobiçá-lo. Sim, a mulher começa a assediar o garoto jovem. Só que ele estava focado em servir a Deus. Pensa num rapaz onde mulher dos outros é poste. Não dá para fazer nada com poste. Mulher dos outros é um poste. Ele sabia que ele estava ali. O Potifar tinha colocado ele num grau elevado de confiança. Tudo que estava na casa é ele que dominava, é ele que administrava. José deve ter pensado, eu fazer isso com o meu patrão, sair com a mulher dele? Não. Além do meu patrão ser um cara bom para mim, me valorizando, tem um que está vendo lá em cima, que é Deus. Eu não posso fazer nada com a mulher dos outros. Olha só que atitude de um jovem, 17 anos. Não virou nada. A mulher assediou José. O que José fez? Fugiu da tentação. O único jeito de fugir de uma tentação é isso, é da linha. A tentação vem pela esquerda, você foge pela direita. Foi isso que José fez. Só que a mulher conseguiu agarrar um pedaço da roupa dele, ele fugiu. O patrão, o Potifar, chega em casa e a mulher inventa uma mentira, né? Fala, José me agrediu, José quis ter relação comigo, como se José fosse o errado nessa situação. Aí Potifar fica indignado e manda prender José. Ele vai para a prisão. E lá na prisão, no Egito,
José faz um planejamento espiritual de servir a Deus em todo lugar que ele for. Não importa, é na prisão, é na solidão, é no calabouço, vou servir a Deus. Deus vai confirmando os passos de José. E ele é excelente em tudo que ele fazia, e tudo que ele fazia prosperava. E a Bíblia diz, e tudo que o José fazia, Deus prosperava ele. Prosperava financeiro? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Deus prosperava ele na alma, na fé. Seus sentimentos eram nobres. Ele foi o melhor prisioneiro naquela prisão. Tanto que o carcereiro colocou ele numa situação de administração. Ele era o líder ali na prisão, porque ele fazia o melhor. E se você for diligente com Deus, com as coisas de Deus, justo, qualquer lugar que você for, você vai estar sempre numa situação privilegiada. A Bíblia fala que o diligente é colocado sempre numa posição elevada, nunca junto com aqueles de baixa sorte. José estava ali na prisão, é um provérbio isso que eu li. Seja diligente, Deus colocará você junto de pessoas de alta qualidade, não os de baixa sorte. Ele estava na prisão cheio de gente de baixa sorte, sim, mas ele se destacava ali e ele foi líder na prisão. Negligência é o oposto de planejamento espiritual. Siga em frente, planeje seus passos, sempre sendo justo, vivendo pela fé e não recuando, apesar de que na vida de José tudo parecia ao contrário do sonho dele. Ele teve sonho lá com 17 anos, de que ele ia ser alguém numa situação elevada, um nível que iria dominar sobre seus irmãos. Ele estaria sempre numa posição elevada, eram os sonhos que ele tinha. E ele contou isso para os irmãos ficaram com inveja, por isso que venderam ele. Mas em tudo que vai acontecendo na vida dele, parece contrário ao sonho dele? Parece, mas Deus está agindo, porque ele é justo, ele vive pela fé e não recua. E Deus tem prazer em José. Hebreus 10:38, que eu li lá no começo da mensagem. Deus não tem prazer em nos abençoar se recuarmos na caminhada da fé por causa das adversidades, por causa dos desafios, por causa daquele que aparece na nossa frente, que parece que está tudo ao contrário. Se murmurarmos pela situação, fica mais difícil ainda. Se não planejarmos nossos passos, se não persistirmos no caminho proposto por Ele, por Deus, a gente não rompe. A gente se estaciona e nada acontece. O que José faz? Ele faz o que é o melhor para se fazer. Miqueias 6:8, um versículo que eu gosto muito. Esse é meu versículo preferido. Foi o primeiro versículo que eu li antes de ter uma Bíblia. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade e ande humildemente com teu Deus. Está aí as exigências de Deus para a nossa vida. Ele quer que a gente seja bom perante as pessoas, que a gente pratique a justiça, que ames a benignidade e ande humildemente com Ele, Deus. Se você praticar essas coisas, Ele sempre vai confirmar seus passos, mesmo que na vida você está cheio de dificuldades, obstáculos e desafios. E é só isso que Deus exige de nós, que sejamos bons naquilo que fazemos, que fazemos o melhor aonde estivermos. Dê o seu melhor, faça o que é certo e correto, aos olhos dEle. Trabalhe, primeiramente, como se fosse para Deus, não para os homens, e Deus vai te honrar. Pratique a justiça, ame a todos, seja bom em tudo que você faça, seja um bom cristão, um bom empregado, um bom marido, um bom cidadão, e ande humildemente com teu Deus. Não tem erro. É difícil andar assim? Sim, muito difícil. Parece que as coisas não vão muito bem. É provação, é humilhação. Às vezes nada dá certo. Parece que tudo está ao contrário das promessas de Deus na nossa vida. Continue planejando sua vida e você vai ver que no final Deus sempre vai te exaltar. É só uma questão de tempo, de investimento, de planejamento, de oração, de adoração a Deus e de meditação na sua palavra. Olha só que versículo que eu gosto muito também. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. A Bíblia é clara em dizer que aflições se cumprem em todos os cristãos pelo mundo. E tem ansiedade, sim. Ansiedade é o mal do século. Todo mundo hoje vive com ansiedade. Ansiedade fora do normal é prejudicial à nossa saúde. Mas a Bíblia fala: lance a vossa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. E sempre humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, estai sempre atento à vontade de Deus. Seja humilde para reconhecer que Deus está no controle da sua vida e Ele vai te exaltar no tempo certo dele. Enquanto isso, você vai vivendo como José. José, na hora certa, Deus o exaltou e colocou ele numa posição de destaques e honras, porque José investiu na sua vida espiritual, sem retroceder, sempre para frente. Ele estava lá na prisão e teve uma vez que ele ficou ansioso para sair. Ele revela sonhos para o copeiro, revela sonhos para o cozinheiro que estava preso com ele, e com ele mesmo ele não consegue revelar o que ia acontecer, mas ele fica ansioso e pede para o copeiro: você vai ser liberto, copeiro, mas quando você vai estar diante de Deus, lembre-se de mim, fale para Deus que eu sou um homem bom, que eu sou justo, que eu estou aqui na prisão, eu fui preso injustamente, você fala de mim. E o copeiro esquece de José, mas Deus não. José fica ansioso? Sim. Ele quer sair da prisão? Sim, mas não era a hora. E quando o faraó tem um sonho e ninguém consegue revelar, já se passaram 2 anos, e o copeiro fala assim para o faraó: olha, lá na prisão tem um tal de José, e ele revela sonhos. Chama ele, tira ele da prisão, traz aqui que ele revela o sonho para o Senhor. E era um sonho muito importante. Então, Deus se lembrou de José na hora certa? Sim, era aquela hora que Deus iria exaltá-lo. Ele estava numa prisão e estava precisando se livrar daquela prisão, porque ele era um cara inocente, ele não fez nada por estar lá. Foi uma mulher que enganou, que deu falso testemunho das atitudes dele. Mas Deus estava vendo isso. E na hora certa, quando o faraó teve um sonho, lembraram de José, tiraram ele da prisão. E sabe o que aconteceu? José foi chamado para faraó para revelar um sonho muito importante naquela época. E José teve dupla honra. Sabe o que é dupla honra? Ele foi exaltado. Livramento da prisão e um novo emprego. Por quê? Porque a hora que ele revela o sonho de faraó, é uma história muito conhecida, um sonho de seca e de fartura. Ele revela sonhos de 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. 7 anos de colheita, de boas colheitas, e 7 anos de colheitas ruins. E ele revela o sonho para faraó, dizendo que vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, que era para o Egito guardar comida naqueles 7 anos de fartura, para que 7 anos depois vai vir uma fome. E era o que ia acontecer, que ia deixar o país totalmente em seca, com fome. Então faraó acreditou naquilo e investiu em José. Falou: de agora em diante você vai ser governador do Egito, é você que vai administrar esses 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E pôs ele então dupla honra. Veja como Deus faz com um cara que estava na prisão, onde tudo parecia o contrário do seu sonho, que ele tinha sonho de grandeza, de estar numa posição elevada, e Deus realizou isso, porque José em todo o tempo não recuou, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, dos obstáculos, de viver numa terra desconhecida, sem seus pais, sem seus irmãos, vendido como prisioneiro, dentro de uma prisão, em lugares onde não tem prosperidade, mas ele era próspero na alma, porque ele planejava seus passos, fazia um planejamento espiritual de servir a Deus em todos os lugares. Aí o que acontece? Faraó tira ele da prisão e dá um novo emprego para ele, de governador do Egito. Olha só, dupla honra. Dupla honra. Ou seja, estava preso, sem perspectiva de nada, mas Deus intervém, tira ele dali por causa de um sonho que ninguém conseguia saber o sonho corretamente, ninguém conseguia
prevê o que estava acontecendo com o sonho do faraó. O faraó tira José da prisão, e por causa desse sonho, o faraó dá para ele dupla honra, livramento da prisão e um novo emprego. Aí ele se torna governador do Egito. O que ele sonhou lá com 17 anos, agora já na idade adulta, muito tempo depois, está cumprido, porque Deus, ele exalta aqueles que obedecem a ele. Então, em todo tempo, nós devemos ser humildes diante de Deus, obedecer a ele, não recuar na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora dos obstáculos, e Deus vai nos honrar lá na frente com dupla honra. Isso serve para muita gente. Pega o exemplo de José, faça bem feito em todas as áreas, onde você trabalha, onde você congrega na igreja, onde na tua família, seja um exemplo, faça tudo bem feito. Outro exemplo, homem segundo o coração de Deus, Davi, um cara que planejou sua vida espiritual desde jovem. Ele foi ungido para ser rei, e nada aconteceu de graça, hein? Teve um preço, uns obstáculos aí no caminho. Davi lutou, conquistou seu espaço e prevaleceu. Mas dentro de um planejamento espiritual, Davi em todo o tempo dependia de Deus. É só você ler o Salmo 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi planejou lutar com Golias? Sim, é muito conhecida essa história. Davi foi lutar contra Golias não porque ele pensou, eu sou corajoso, vou enfrentar esse gigante que está afrontando o meu povo. Não, ele estava de olho na recompensa e no trono também. Saul, apesar da posição de rei, totalmente negligente. Ele começou bem a servir a Deus, mas mudou o foco. Ele foi desobediente em assuntos espirituais. E Deus já estava levantando Davi com o propósito de tomar o lugar de Saul. A gente vai perceber isso na história de Davi. Davi chega num momento em que Deus já não estava confirmando mais os passos de Saul. Mas na hora de lutar com Golias, que afrontava o exército de Israel, não tinha ninguém, todo mundo com medo do gigante. Davi olhou o gigante, viu o gigante e perguntou, está lá na Bíblia, perguntou para os irmãos, quem vai ganhar? O que vai ganhar o cara que vai lutar com Golias? Aí todo mundo falou ali, os irmãos, as pessoas falaram, vai ganhar a filha do rei em casamento, a família de quem matar o Golias vai estar isento de imposto, e o cara que matar o Golias vai trabalhar para o rei. Olha só a recompensa e o planejamento de Davi. Espera aí, se eu matar esse gigante, vou casar com a filha do rei, vou trabalhar para o rei e minha família não vai pagar mais imposto. A recompensa é boa. Ninguém quer? Eu vou. Então, Davi, todo mundo sabe, Davi enfrenta Golias, mas ele vai na força de Deus, ele não vai na força dele não. Ele ora, ele pede a Deus a direção para matar Davi, para matar o Golias, o gigante. Ele vai na força de Deus, e ainda ele fala, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Corajoso? Sim, mas todo mundo ali recuou e retrocedeu da batalha. Ele não, ele estava focado nas bênçãos de Deus e nas bênçãos materiais que vinham pela frente. E a gente conhece a história de Davi. A partir do momento que Davi mata Golias, parece que a vida dele ia melhorar, não parece? Ele vai para a casa do rei, ele começa a trabalhar para o rei, tem a filha do rei em casamento e a família dele não paga mais impostos. Só que o rei começa a ter ciúme dele, Saul, porque a multidão começa a ver que Davi é valente. Davi trabalha para o rei e começa a matar os inimigos. E a multidão, a voz da multidão não é a voz de Deus. A multidão fez o rei ficar com ciúme. A multidão cantava, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Olha só como é que a multidão não presta, né? Começou já na cabeça do rei fazer ele ter inveja, ciúme de Davi.
Então não siga a multidão não, muitas vozes, muitas pessoas não vai querer teu bem. A multidão já falava assim para Saul escutar: ó, Davi, seu empregado, matou 1000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Era a musiquinha que eles cantavam lá na cidade. Saul escutava isso e ficava com inveja. E começou a perseguir Davi. O cara que tinha matado Golias agora, tinha matado um gigante, ele teve que matar outros gigantes. O gigante do ciúme, da inveja, os gigantes invisíveis vindo da parte de Saul para afrontar ele. Aí houve uma perseguição tremenda. Saul, que era o rei de Israel, começou a esquecer do reinado e só focou na morte de Davi, porque Davi estava marcando o seu nome na história e Saul ficou com inveja. Então, dali para frente, você vê o reino totalmente deixado de lado por Saul, preocupado com Davi, e Davi fugindo de Saul o tempo todo, mas focado nas coisas de Deus, focado em fazer o bem. E Deus não confirma os passos de quem é negligente. Está aqui uma prova que Deus não confirma os passos de quem é desobediente com Ele, negligente, quem vive sem obediência, sem disciplina e sem planejar a vida espiritual. Saul, que era para ser uma bênção, ele começa a se desviar do caminho e começa a viver sem obediência a Deus, sem disciplina, sem planejamento de vida espiritual, só focado em inveja e matar Davi. Não vai para frente, não flui e fica tudo decadente. O reino começa a ficar decadente, a vida de Saul começa a ficar decadente. E aqui está uma prova disso. Em 1 Samuel, um trecho da história de Saul e Davi, 1 Samuel 13, no versículo 13, 14, Samuel diz a Saul já estava fazendo coisas erradas, perseguindo Davi, esquecendo do reino, esquecendo do que aquilo que era para ele fazer como rei. Então Samuel diz assim para Saul, aqui em 1 Samuel 13, versículo 13 e 14. O profeta Samuel chega para Saul e diz: procedeste neciamente, ou seja, negligente, sem noção, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está vendo? Deus não confirma mais o reinado a Saul, porque Saul perde o foco, não obedece mais a Deus, começa a fazer tudo coisas erradas, porque o foco dele ele mudou. Ele começou a perseguir Davi, começou a ter ciúme, inveja de Davi, e esquece tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer em prol do reino. Então Deus não confirma os passos de um homem mau, negligente. Ele confirma os passos de Davi, que mesmo debaixo de forte oposição de Saul, ele planeja seus passos, planeja ser uma bênção para o povo de Israel. Então fique ligado nisso aqui, ó. Deus não confirma os passos de quem é negligente. Saul, ele não vai para frente, ele não foi, o reino fica decadente, as coisas do reinado ficam decadentes e a vida de Saul fica decadente. Então não adiantou ficar perseguindo e lutando contra Davi por causa de inveja, ciúme, desfocado, abandonou as questões do reino de Israel, não consultava Deus para fazer as coisas. Saul não consultava Deus sobre seus passos, ele era infiel, teimoso, obstinado, arruinou sua família, sua reputação, sua vida espiritual e por fim se suicidou. Se você ler a vida de Saul, quase as pessoas estudam mais a vida de Davi, mas se você ver a vida de Saul, o rei anterior a Davi, totalmente desfocado. Chega uma hora da vida dele que foi desfocado. Ele abandona as questões do reino, não consultava Deus para nada. Enquanto ele não consultava Deus, Davi consultava. Tudo que Davi fazia, consultava Deus antes. Ele orava e pedia uma orientação de Deus para confirmar seus passos, para ele saber como que ele tinha que agir numa batalha, numa fuga, até para fugir de Saul. Davi consultava Deus. Aí Deus respondia: ó, foge em tal lugar, foge de uma cidade para outra, que Saul vem vindo para te matar. E Davi sempre consultando a Deus: ô Senhor, eu vou ganhar essa guerra contra os amalequitas, contra os outros povos ali, inimigos de Israel? E Deus falava: sim, vai ganhar. E quando Deus falava: não vai ganhar, então foge.
Então tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Hoje não é diferente. Se tudo que a gente for fazer, consultar a Deus, a gente vai ser abençoado. Deus vai dar a direção do que a gente deve fazer. Mas tem muito cristão que não consulta Deus para fazer nada. Faz qualquer coisa, faz o coração manda e acaba dando errado outras coisas. Então o segredo de planejar nossa vida espiritual, o segredo para ser bem aventurado, próspero na alma, no espírito, na fé, é consultar a Deus sobre qualquer decisão que a gente for fazer. Aprende com Davi. Davi consultava a Deus, Saul não. E quando Saul viu que estava perdendo o reino, perdendo as guerras, desfocado, ele foi consultar a Deus e já era tarde. Deus não confirmou nada do que ele queria, nada do que ele queria. Sem planejamento não chegamos a lugar nenhum, na vida pessoal, na vida cristã, na vida ministerial, nem como igreja coletiva. Se não planejarmos nossos passos, nós teremos problemas. Sem planejamento espiritual, nossa alma, nosso físico, nosso espiritual padece. A gente tem que administrar, exercitar os nossos dons, investir tempo com Deus. Tudo na vida é assim. Não temos que fazer as coisas, planejamentos, etapa, estágios. Nós precisamos saber onde nós nos encontramos na caminhada cristã, buscar a Deus constantemente, consultar o Senhor para nos dar direção, provisão, proteção, caminhar com fé e discernir se Ele está confirmando nossos passos. Deus não mostra todo o percurso que nós vamos correr, caminhar. Deus não mostra, Ele só dá alguns vislumbres. A gente tem que caminhar pela fé. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 mês, 2 meses, a semana que vem. Eu não consigo saber disso. Deus não mostra, mas pela fé eu sei que se eu dar o meu melhor, se eu sou o melhor cristão, o melhor pai, o melhor empregado, o melhor rei, o melhor governador, o melhor presidente, o melhor vereador, o melhor varredor de rua, o maior colhedor de laranja, o melhor pedreiro, eu vou me dar bem. As coisas vão se dar bem para mim. Vou ser vitorioso pela fé, vou ser bem sucedido se eu estou fazendo o meu melhor em tudo. Se eu quero ser o melhor cristão dentro de uma igreja, eu tenho que me esforçar. Então pega o exemplo de Davi. Davi consultava a Deus. Saul, a hora que ele viu que o reinado dele estava se acabando, as guerras que ele estava perdendo, as batalhas, ele vai consultar a Deus. Deus não responde. Deus não responde mais, nem para o profeta, nem por todas as formas que tinha na época. Aí para onde ele vai? Ele vai consultar uma vidente, uma feiticeira. Ele viu que Deus não responde, não confirma mais nada do que ele está fazendo. Ele vai para o lado mais errado. Ele não se arrepende, ele não pede perdão pelos desvios, pela negligência dele. Sabe o que ele vai? Ele vai numa feiticeira. Ele vai lá na feiticeira. Samuel já tinha morrido, o profeta não tinha mais saída para ele. Aí ele vai numa feiticeira e a feiticeira fala exatamente o que ia acontecer com ele. A feiticeira fala que ele ia morrer de forma trágica. E acontece isso. Ele vai na feiticeira, a feiticeira finge que é o profeta Samuel e fala coisas ruins para ele escutar. Aí que ele vai para uma batalha, morre todo mundo, ele se joga numa espada, ele se suicida. Ele pede para um soldado matar ele, o soldado não mata. Aí ele mesmo pega a espada dele e se joga em cima. Suicídio de Saul, porque ele se sentiu só, sem Deus, um pedaço, e morre de forma trágica. E depois você vê que a família dele padece. Sem Saul, todos os seus descendentes ficam em situações difíceis, porque é um homem negligente naquilo que Deus chamou ele para fazer. E Davi tudo totalmente ao contrário. Depois que Saul morre, ele se torna o segundo rei de Israel, e ele se torna o melhor rei de Israel, um rei lembrado até hoje, e ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Apesar das falhas, das limitações, das fraquezas de Davi. Porque tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Se ele fazia coisa errada, ele se arrependia, ele pedia perdão, ele assumia culpa, assumia erros. Ele não era negligente na sua vida espiritual, enquanto que Saul só tinha remorso, ele tinha arrependimento. Se ele fazia algo que desagradava a Deus, ele se arrependia. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava focado em planejar a sua vida espiritual.
Tanto Davi como José são personagens vencedores na Bíblia. Você vai ver que eles são personagens vencedores. Agora, os outros personagens que eu citei nas mensagens anteriores, Esaú, negligente, agora temos mais um negligente, Saul. Estuda a vida dos negligentes para você não ser igual a eles. E estuda a vida dos abençoados para você ser igual a eles. Quer ser abençoado, seja como Davi. Quer ser próspero, seja como Davi. Quer ser próspero, seja como José. Eles tiveram vida fácil? Não, tiveram vida fácil não. Em tempo de guerra, de espadas, e um tempo lá atrás, eles tiveram vida muito mais difícil que a nossa. Mas eles prosperaram, porque eles obedeceram a Deus em todo o tempo. Saul e Esaú, personagens que não obedeceram a Deus, foram negligentes. E olha só, se Deus tivesse dito a José, voltando a José do Egito, que tinha um propósito com ele, que ele ia realizar seus planos através de José, que José ia ser uma bênção, mas antes de tudo acontecer, chegasse para José e falava assim: José, eu tenho um plano na tua vida, você vai ser uma bênção, você vai ser governador do Egito, mas antes vão querer te matar, você vai passar desespero, os teus irmãos vão querer te matar, vão te jogar você no poço, depois vão te vender como escravo, você vai para uma terra distante, sem pai, sem mãe, você vai ser seduzido por uma mulher, José. Essa mulher vai te seduzir, você não vai querer, mas ela vai falar mal de você, vai falar que você agrediu ela, vai dar falso testemunho sobre a tua vida, você vai ser preso, vai ficar numa prisão, num calabouço, você vai fugir dessa mulher, mas ela vai te prender injustamente, você vai ficar um bom tempo preso, e depois você vai prosperar, depois de muito tempo você vai tornar governador. Se Deus chegasse para José, com 17 anos, falar isso, José não ia querer. José fala: eu vou ser governador do Egito, mas vou passar por tudo isso antes, todo esse sofrimento? Não quero não, passa para outro, meu Deus, não quero isso não. Mas Deus não fala nada, Deus não fala nada que vai acontecer para a gente. Por quê? Porque a gente tem que viver pela fé, não por vista. A gente não tem que viver sabendo do nosso futuro. Não, Deus não fala nada. Você vai vivendo e Deus vai confirmando os seus passos. Eu acredito que José não ia aceitar essa proposta de ser governador do Egito, mas passar muito tempo só sofrendo, vendido pelos irmãos, sendo seduzido por uma mulher e colocado numa prisão, e preso, vendido, sem dinheiro, sem pai e mãe por perto, numa terra estranha. Ele não ia aceitar. Mas Deus não faz assim. Deus não faz isso comigo, nem com você. Não fala nada sobre o nosso futuro. Ele faz a gente ser dependente dele e viver pela fé. Então faça isso. Assim como Davi e como José, não recue diante das dificuldades da vida. Não recue. Deus não nos mostra o percurso. A maioria de nós desanima e desiste sem saber o percurso. Não é fácil, não é confortável ser servo de Deus. Não é um evangelho fácil que a gente vê na TV, onde as pessoas têm de tudo, porque fazem propostas de prosperidade, vai só você participar de uma campanha, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar um bom emprego. Não é assim não, isso não é bíblico. A vida mostra através de vários personagens. Deus usou cada um com um propósito de exaltar o nome dele, de formar a nação de Israel, para provar que ele está no controle de tudo. Ele usa mim, usa você, usa quem ele quer, em qualquer época, e não nos mostra o percurso. Ele dá um vislumbre, mas não é confortável. A vida não é confortável para ninguém, muito menos para os cristãos de hoje. Viver no centro da vontade de Deus não é confortável, mas é o melhor lugar do mundo. Por isso, se Deus te chamou para você ser um cristão, planeje sua vida espiritual e vença junto com Deus. Você nunca estará sozinho. Deus nunca vai te deixar só. E Ele vai colocar na tua vida pessoas, lugares, situações para te abençoar, mesmo que tudo pareça ao contrário. Então, quer ser uma bênção, quer ser bem sucedido com Deus, planeje teus passos. Comece a obedecer a Deus, consultar a Deus em tudo que você for fazer, e Deus vai te colocar no propósito, no lugar que você nasceu para fazer. Aquilo que você nasceu para fazer se cumprirá. Se você tão somente planejar sua vida espiritual, deixar na mão de Deus,
Ter uma vida cristã abençoada é praticar, é evangelho praticado além do templo. Você não precisa estar sentado num templo para Deus cumprir em você o seu propósito. Você precisa sentar, ouvir sim, e praticar aquilo que você ouviu. Tudo que você ouve da parte de Deus é para você praticar e ser uma bênção. Na cidade, na família, onde você trabalha, em todo lugar que Deus vai te abençoar. Então, eu vou finalizar essa mensagem. Planeje sua vida espiritual. Comece o ano de 2022 consultando a Deus sobre o que é melhor para você. Ore, medite na Bíblia, pratica e você vai vencer. Quer ser abençoado, quer ser um cristão próximo, você nunca estará sozinho. Deus nunca vai te deixar só. O propósito dele vai se cumprir. Mas faça como esses personagens que eu citei aí. Fique todo o tempo focado, disciplinado em seguir a Deus. Em todo o tempo, seja fiel à vontade de Deus e Ele vai realizar o sonho dele na tua vida. Amém? Muito obrigado pela atenção. Eu vou finalizar essa mensagem aqui. A próxima mensagem vai ser outro tema, em outro tempo. E se você curtiu aí, compartilhe. Glória a Deus pela sua vida. Um abraço. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Eu quis ser breve, mas foram 41 minutos. Mas se você aguentou até aqui e se você entendeu, glória a Deus pelo teu bom entendimento. Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Valeu.